Boa noite, amigos do Toque de Bola. Nós fizemos para a CBN um programa especial que irá ao ar amanhã, o Craque CBN, com um jogador que dispensa apresentação. Se você jogar a câmera para cima dele, Léo, a gente vai mostrar e você de casa diz, eita, olha quem tá ali. Quem tá aqui é Grafite. Nós fizemos esse programa para a CBN e os melhores momentos desse programa para a CBN, você ouviu a entrevista ou vai ouvir a entrevista amanhã na CBN, mas você vai ver a entrevista antecipadamente aqui no Toque de Bola. Os melhores momentos para você agora, na Nova Nordeste. Grande Grafite, que tá com... Fala a verdade. 38. Fala no microfone, encosta o microfone. 38, Léo. Como é que tá? Tudo bom? Tudo bem, tranquilo. 38. 38. Fala rápido, sem pensar em que ano você nasceu. 2/4/79. É bem decorado, pode ter certeza. 38 anos, Grafite, e pelo que você tem sentido nessas duas últimas temporadas de Santa Cruz e de Atlético, dá pra chegar aos 40 jogando, Graf? Tá. Dá pra chegar aos 40 jogando, né? Depende das escolhas, né? Dos lugares. E a última temporada aqui no Santa Cruz foi muito boa, né? Independente do rebaixamento. Foi uma temporada boa, com números expressivos, assim. Infelizmente esse ano não tá sendo tão boa, né? Assim Vamos começar pelo fim. O que é que houve lá no Atlético? O Atlético assim não casou, né, Léo? Não deu certo, né? Às vezes não dá liga, né? Infelizmente a gente tem que admitir, eu tenho que admitir que eu não consegui render tudo aquilo que eu rendi o ano passado, que eu rendi ao longo da minha carreira no Atlético. Por quê? Não consegui ter boas performances primeiro, tive alguns problemas de lesões na chegada, adaptação ao estilo de jogo, é difícil o esquema que o Atlético joga, mas não posso culpar o esquema por não ter tido êxito, né? Eu tenho que admitir que eu não consegui mesmo ter uma alta performance dentro de campo. Fora de campo eu tentei, lutei, fiz meu melhor ali, tive alguns problemas, mas felizmente não deu certo. Achei melhor chegar para a diretoria, falar que a gente encerrar por ali, eu segui meu caminho, eles continuar o deles. Foi melhor assim, tu tá sendo melhor para mim, acho que vai ser melhor para o Atlético. Você chegou a pensar em algum momento, por estar numa fase não muito boa no Atlético, em parar? Ou você estava desde o começo tranquilinho que ia continuar a sua carreira normal? Às vezes passa, né? Será que eu não tenho mais condições? Será que eu não vou conseguir jogar num alto nível melhor, por mais esforços que eu fazia no dia a dia, nos treinamentos, nos jogos? As coisas não estavam andando bem lá, dentro de campo. Então, mais passa, né? E esses dias eu já tô há 3 semanas que eu rescindi com o Atlético. Venho pensando muito sobre isso. Tá aparecendo coisas muito boas para mim no âmbito pós-carreira. Assim, a nível, eu estive em Dubai a semana passada, conversando com o presidente, com o Nabuda lá do Al-Ahly, expliquei, ele falou, você parou já? Eu falei, não parei, que ele quer que eu seja treinador lá. Eu falei, não, presidente, treinador eu não dá pra mim não, mas eu vou seguir uma carreira dentro do futebol aí quando eu parar. E tô pensando muito sobre isso, mas até o final do ano eu quero ainda fazer alguma coisa, eu quero jogar ainda. Se eu conseguir encontrar um clube aí que me dê condições de fazer um bom trabalho, um bom projeto até o final do ano aí, eu quero jogar até o final do ano, depois eu vou parar e ver, né? Eu falei o ano passado que talvez jogaria até o final do ano, mas como eu tive muito êxito no ano passado, continuei. Mas vamos ver, né? Futebol é muito dinâmico, não é fácil assim para nós jogadores parar do dia para noite. Você viu como ele se contradisse? Você prestou atenção, ouvinte? Ele falou que preferiria jogar até os 40, mas tá falando que pretende jogar talvez até o final do ano, ou seja, ele já tá com 39 para 40, não é 38 para 39, entendeu? Ele se contradisse, você prestou atenção? Não, é que ele falou não, assim, mas depende, se esses próximos 5 meses aí tiver uma evolução boa, Aí cabe mais um ano. É. Aí cabe mais um ano. Grafite, você falou que o dirigente de Dubai mencionou ser treinador. Você falou, não dá pra mim não. Dá pra mim não agora ou não dá pra mim não lá na frente? Assim, Léo, eu acho que hoje pra mim eu não me vejo como treinador. Porque o cara pra ser treinador tem que ser hoje o cara tem que ser mais gestor do que treinador, né? Porque eu tive essa última experiência com o Paulo Autuori e vi a grande capacidade dele de gerir, com as pessoas, de lidar. Ele fazia um trabalho muito mais como treinador, lógico, pela capacidade dele, mas ele conseguia gerir bem um grupo de 30 jogadores, 28 jogadores, ele conseguia gerir a conduta ali no dia a dia com os jogadores, com os dirigentes,
E há muito tempo eu não via isso. E eu vejo que gerir um vestiário não é fácil. 28, 25 jogadores, 11 titulares, aquele negócio não é muito meu perfil. Mas se a gente analisar, Grafite, tá meio que misturada essa função de treinador e de manager. E eu acho que talvez aí esteja um dos pecados do futebol. Porque antigamente você tinha um preparador físico, talvez dois. Talvez dois. Não existia auxiliar técnico, às vezes você conseguia um. Aí era um médico, ou seja, a comissão técnica era formada de 8 jogadores. Estou falando da década de 80 para a década de 90, né? Hoje você tem quase que 30 profissionais trabalhando dentro do clube. E aí o treinador ainda vai fazer a vez de um manager, quando você tem gerente de futebol. Na minha época só tinha um supervisor. Eu fui ser o primeiro gerente de futebol profissional daqui e só tinha um supervisor. Hoje você tem, eu não sei mais os nomes, né? Porque muda. Coordenador, executivo, manager, diretor, gerente, supervisor. É muita gente, é muito cacique para pouco índio, amigo. É muita gente. Se você olha os clubes hoje, os treinamentos tem muito mais comissão do que jogadores. Teve um ano passado aqui no Santa Cruz, é engraçado. A gente fazia as reuniões ali pós-jogo no vestiário, na reapresentação. E a comissão ficava sentada assim atrás do treinador, assim. Era muita gente. Era muita gente. Lá no Atlético também é muita gente. Então, assim, E ainda o treinador tem que fazer, às vezes, de um gerente, porque não é dele. A dele é pegar o time e botar dentro de campo, amigo. Tem muita gente para pouca vaga, né? Se você for olhar mesmo como era no passado, era o treinador, às vezes, aí introduziram o auxiliar técnico. Hoje a maioria dos treinadores vem com auxiliar e não vem com preparador físico, com preparador de goleiro, com assim, normalmente era assim. Hoje ele vem com o Eduardo Batista mesmo, chegou lá no Atlético, só ele e o Pedrinho. O preparador físico do clube, o preparador de goleiros do clube. O Luxemburgo já tem uma característica diferente, ele traz toda a comissão dele. Então hoje está muito complicado. Mas assim, eu tive a experiência na Europa, quando eu cheguei na Alemanha, que o cara que me contratou foi o cara que eu assinei o contrato com ele. Quando eu cheguei para treinar, ele era o treinador. Cara, o Magath. Misturou. Ele tinha 3 funções dentro do clube. Quer dizer, ele é diretor, porque ele te contratou? Foi ele que assinou o seu contrato? Como é que foi? Ele que fez a assinatura do contrato, foi com ele. Ele era que supervisor e ele era técnico. Ele era treinador também. Então, mas onde? Na Alemanha. Antigamente, para você chegar num clube de ponta da Europa, você tinha que passar pela seleção. Sim. Você não... Hoje, campeonato do Acre, campeonato do Amazonas, campeonato... Eu não vou exagerar também, para não parecer o Assi Matias. O Assi é que bota tudo no embalagem e exagera. A gente chama de o Assilizar. Campeonato do Acre, não. Mas você vê uma Série D na televisão. Você vê uma Série C na televisão. Você vê uma B, você vê uma A. Então você está vendo o cara jogar em todos os clubes. Em todos os momentos, né? Antigamente não. Antigamente era a primeira divisão e nem todas as televisões mostravam a primeira divisão, não é verdade? Quando é que o Brasil parava à frente da televisão para ver um jogo de futebol? Com certeza. Seleção brasileira. Seleção brasileira. Então, na seleção brasileira, e não só o Brasil, o mundo também, ele via a seleção brasleira. A Europa que era o... Todo mundo queria jogar igual ao Brasil. Pronto, guarda essa frase aí e me cobre esse assunto aí, porque eu quero puxar esse assunto que eu estou na linha aqui. Você lembra o que aconteceu na final do Mundial Interclubes? Não, você não lembra não, que você vai dizer que foi o ano que você nasceu. Foi 1900, o Flamengo foi campeão em 80, 81. Você tinha quantos anos? 2, tá. Em 81, o Flamengo pegou o Liverpool na final. 83 foi o Flamengo, né? Não, 81, isso quando ele foi pra final. Ele foi campeão 81, 83 foi o Grêmio. Desculpa. Ele foi campeão ele foi campeão mundial em 81, o Grêmio foi campeão mundial em 83. O Flamengo foi campeão brasileiro em 80, 82 e 83. Quando o Flamengo vai decidir com o Liverpool, ele não sabia quem era o Flamengo. Ele não tinha noção do que era o Flamengo. Ele dizia, vem um time aí da América do Sul que vai nos enfrentar. Sabe o que aconteceu? 3-0 no primeiro tempo pro Flamengo. Porque o time do Flamengo era simplesmente Raul, Leandro, eu não lembro se era o Moza ou se era o Marinho, Júnior na esquerda, Carpegiani. O Carpegiani já estava como treinador. Era Carpegiani, Zico, Adílio e Zico, Tita Nunes e Lico. Tô trocando talvez algum aí, não lembro se o Carpegiani já era o treinador e quem estava era o Andrade, enfim. Mas esse era o Flamengo. 3-0 no primeiro tempo. Sabe por quê?
Porque eles não... Que é esse Flamengo aí? Eles não conheciam os clubes brasileiros. Você ia pescar, aí pescaram o Zico para a Udinese, depois pescaram o Sócrates lá para a Fiorentina. Começaram a olhar, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque para você pegar um jogador daqui e puxar para lá, o que valia era a seleção brasileira. Aí você, Grafite, para chegar num clube de ponta na Europa, você tinha que passar pela seleção. Resultado, todo jogador dava a vida para ir para uma seleção brasileira. Você concorda que não é assim hoje? Eu não fui pro Liverpool em 2009 por causa disso. Eu tinha a possibilidade de ir pro Liverpool, abrindo uma exceção porque eu tinha sido artilheiro da Bundesliga em 2009, só que eu não tinha os 75% de passagem pela seleção. Existia essa cláusula? Não, para jogar na Inglaterra tem. Não é qualquer jogador que joga na Inglaterra. Você tem que ter 75% de aparecimento na seleção dos últimos 2 anos de convocações. Da seleção do seu país, né? De qualquer país, de qualquer... Tá. Aqui é um pouco mais complicado. Aqui é mais complicado. Então, eu não sei como é que tá hoje. Nessa época era assim. Aí se abriu uma brecha porque eu fui artilheiro da Bundesliga, que é um dos top 5 campeonatos do mundo. Só que aí no final não deu certo, tudo. Mas é o seguinte, Léo. Você concorda que jogador que antigamente morria para ir para uma seleção brasileira, hoje não faz tanta questão. Você é uma grande exceção, deixa eu só dar esse testemunho, porque você me falou com lágrimas nos olhos da experiência que você teve quando teu nome foi citado na convocação para a Copa 2010. Eu gostaria até que você relembrasse para o torcedor que não ouviu. Eu estava sentado lá no jardim de casa na Alemanha, que tinha acabado a temporada já, e quem não ia ser convocado ia ficar mais uma semana treinando. E o José já vinha sido convocado os 3 anos, já vinha da Copa América. O José falou, que foi daqui do Porto, né? Isso, o José já acabou o jogo no sábado, ele viajou no domingo. Eu não podia, né? E aquele ano foi o único ano, acho que não avisaram os jogadores que ia ser convocado. Não sei se avisavam antes. Lógico, os que eram titulares já sabiam. Eu tava aquela dúvida do Adriano, não estava num momento bom da carreira, da vida particular e tal. E a convocação aqui foi meio-dia e lá na Alemanha era 5 horas da tarde. E o Neymar também na parada não tinha? Tinha o Neymar e o Ganso, né? Eu fui muito, assim, crucificado, julgado, eu e o próprio Júlio Batista, pelo fato de nós dois termos ido e o Ganso e o Neymar não, né? Então, mas paciência, né? Eu acho que o Dunga confiou naquela última convocação que teve, que eu fui convocado porque o Luiz Fabiano se lesionou e eu entrei no jogo contra a Irlanda lá, consegui fazer um bom jogo, dar um passo de calcanhar, e aquilo me qualificou pro... Eu não imaginava que eu ia ser convocado, mas havia hipótese, então eu tinha alguma esperança. E quando faltavam 5 minutos das 5 horas da tarde, ficou um silêncio lá na sala de casa, eu falei, eu vou lá pra fora, não vou ficar aqui nessa... Esse sofrimento. Sentei lá fora, sentei no balanço da minha filha lá, das minhas filhas, e o cachorro veio ficar comigo também. Daqui a pouco ouvi um silêncio lá, teve um grito, todo mundo saindo correndo na minha direção. Aquilo é... Pô, por mais que muita gente achasse que eu não merecia estar lá, mas pra mim é o sonho de uma vida de um jogador de futebol. Tá entre os 23 jogadores. Imagina eu, atacante, com 30 anos. Tá entre os 4 atacantes que vai representar o Brasil na Copa do Mundo. Entre os 23 jogadores, entre milhões de jogadores milhares de jogadores que podiam estar ali. Então, pra mim, aquilo lá vai ficar pra história. Vai ficar mesmo o Brasil não tendo ganho a Copa, pra mim foi o momento mais emocionante da tua carreira? Foi, assim. Esse, assim, em termos profissionais, assim, futebolísticos, foi esse e o do Santa 2015, né? Aquele jogo com o Botafogo. Então, Então são momentos, assim, que tá representando o Brasil. Por que o jogo do Santa com o Botafogo representou tanto pra você? Rapaz, foi assim, por toda a atmosfera que foi criada, por tudo, que nem, tinha mais de 50 mil pessoas aquele dia no Arruda. Era o jogo Santa Cruz e Botafogo, só que acho que muita gente foi ali só para ver a minha reestreia, a minha volta. E assim, eu tive Você tava levinho naquele jogo, não tava leve, tranquilo? Não, no começo tava não, no começo não tava não, no começo tava... E foi assim, eu sempre, todas as vezes que eu fui para a seleção em 2005, a primeira vez, quando eu estava na Copa do Mundo, eu nunca comecei um jogo pela seleção brasileira, eu nunca tive esse prazer de começar um jogo. E naquela época não se cantava, até quando eu jogava no futebol brasileiro, não se cantava o hino nacional. Então eu nunca tive aquela de estar em campo cantando o hino nacional.
E aquela vez com o Santa Cruz, acho que foi a... Eu já tinha, acho que tinha na Libertadores 2005 com São Paulo, não sei se já tinha. Quando começou a cantar o hino nacional, eu me emocionei bastante. Que eu segurei as lágrimas, eu falei, não posso chorar aqui não. Pô, os caras falaram, pô, o Negão tá chorando, o Negão vai quebrar no jogo. Eu falei, não, eu vou segurar. E foi muito... Eu demorei uns 10 minutos para entrar no jogo aquele dia. A carga de emoção tava muito alta. Eu não imaginaria que voltar pro Santa da maneira que foi ia ser daquele jeito. Então foi... Até hoje, quando eu vejo aquele jogo lá, eu vejo aquele gol, Outro dia eu tava lá em Curitiba, um companheiro de profissão seu me ligou, entrei ao vivo na rádio com ele. E ele botou a narração do jogo também, eu me arrepiei todo ouvindo pelo telefone. Então são coisas assim que... A magia do futebol faz isso. Acho que eu não sei se outro esporte pode ter isso, mas o futebol é... Então assim, são momentos assim que... Vai ser marcado na minha carreira, eu com Sofia no colo, cantando o hino, ter feito aquele gol, foi... Aquele dia 8 de agosto é memorável para mim. Vamos dar uma parada, vamos pro intervalo e a gente volta em instantes aqui no nosso Toque de Bola. Até já. Eu perguntava sobre essa sensação, Grafite, que o cara tem, né? De hoje, mas não fui jogador profissional, fui jogador de júnior durante 2 anos, mas vivi essa coisa de concentrar, de ficar, né, de ficar contando os minutos de entrar num gramado com o estádio. Na época, quando a gente jogava, pelo menos na TV, eu não fui profissional, mas tive o privilégio de jogar no júnior na época em que eram partidas preliminares do profissional, ou seja... os aspirantes, né? Aí você tinha aquela sensação do estádio, da torcida aí. E como era o campeonato de júnior? Era, por exemplo, eu jogava no júnior do Sport, então ia ter Sport Santa Cruz, a torcida do Sport e a do Santa torciam pelos seus respectivos juniores. Então estava todo mundo torcendo por nós, né, de um lado, e torcendo pelo time adversário do outro. Então eu tive pouquinho isso aí, a emoção de se bater na bola. A primeira sensação que eu não esqueço jogando no estádio de futebol foi de bater na bola, coisa que você já tem tanto isso repetido que não se lembra mais. Mas para nós que não chegamos ao profissional e tivemos esse currículo que vocês tiveram, a primeira sensação estranha que eu tive foi no Arruda. Eu fiz um gol no Arruda, com o estádio com, sei lá, na época, 25 mil pessoas. A pessoa estava chegando pro estádio, o estádio ficou com 60. E na hora em que eu bato na bola, eu ouço o barulho da bola batendo na rede. Eu ouço aquele barulho e falei, pô, não valeu o gol não, anulou, né? Porque a torcida não vibrou. Aí 1 segundo, 2 segundos depois vem aquele grito do lado de lá, cara, e aquilo arrepiou e... Você lembra de alguma coisa nesse sentido? Ainda já passou, você já está acostumado, já nem vibra mais, dá mais nem aí? Não, vibra, assim, Assim, essa expectativa, essa experiência que você viveu assim, eu nunca vivi assim, mas eu já vivi situações assim de marcar um gol importante, o gol que nem... O gol que eu marquei contra o Bahia lá ano passado, na Copa do... Mesmo não tendo sido no Arruda, mas é legal, é bom demais essa sensação de você marcar gol, de você se sentir o protagonista daquela história. Imagina um estádio, 60 mil pessoas, 22 jogadores, e você tá sendo... Parece que tem um facho de luz em cima de você. Essa sensação não de narcisismo, nada de eu sou o cara, não. Essa sensação de... É uma satisfação. Então, acho que isso que é a essência do futebol, a satisfação de estar ali dentro. Hoje se julga um monte de jogador, é mercenário, tá por dinheiro, não corre, sei lá. Teve um dia no Arruda ano passado, acho que era Santa Cruz e Juazeirense, se eu não me engano. Acho que tinha 5 mil pessoas. E jogar na Arruda vazio é ruim que você escuta tudo. Tudo. E a gente quebrando a bola, e eu naquela fase sem fazer gol. Aí escutei uma bola na lateral assim, eu toquei, o torcedor gritou, Grafite, dá uma carreirinha, porra! E eu ouvi aquilo, aí eu olhei pro lado assim, eu vi ele, eu segurei, eu vou falar nada, mas dá vontade. Então tem essas, tem o lado negativo e o lado positivo, tá? A torcida, o estádio lotado, você fazer o gol, mas são sensações que só o futebol pode te proporcionar. Que nem eu vejo assim, quando começa um jogo, quando eu acerto os 2 primeiros passes, eu não me sinto assim, hoje eu tô bem no jogo. Aí eu tenho que me concentrar mais, porque às vezes eu acho que eu já tô bem, aquele dia tá sendo, eu tô meio... Agora quando eu erro 1 ou 2 passes, hoje vai sair o gol, que daqui a pouco eu vou concentrar e eu... Você é o contrário. É interessante você falar isso, porque a gente torcer por jogador que a gente gosta, eu não torço por clubes mais, eu torço Pernambuco, né? Muitos anos que eu torço Pernambuco.
essa coisa de clubismo ficou à parte. Mas eu torço por amigos, eu torço por jogadores que eu sou fã. Então você quer, isso eu tenho desde criança. Eu nunca torci pelo Flamengo na vida, porque o Flamengo é Rio de Janeiro, eu não sou pernambucano, mas eu torci pelo Zico. Porque sabe, ele é um cara correto, sabe, aquele cara que fazia tudo certinho, no aspecto de ser socialmente correto, não comemorava gol na torcida adversária, ele ia sempre pra torcida dele, eu tinha ele como ídolo. Então, quando a gente vê, houve um jogo que você começou a, como você chama aí, quebrar a bola. E aí o comentarista do meu lado ali, putz, não sei como esse cara tá jogando ainda, putz, e eu torcendo pra você fazer o gol, você fez o gol, na hora que você fez o gol. Sabe aquela coisa, o profissionalismo ele fica meio de lado, dá vontade de pegar o microfone e falar assim, fala agora! Entendeu? Essa é a sensação que com certeza você já deve ter tido mil. O torcedor tá ali pegando o teu pé, você já fez um gol e foi direto pra ele? Não, eu nunca tive assim, eu nunca fui assim, tive esse problema assim, porque, lógico que ali quando você tá sendo cobrado, questionado, tu faz um gol, tu quer botar a mão no ouvido, mas eu nunca fui assim, porque eu sei que eu fui torcedor. Acho que o lado que me ajudou muito na carreira, de entender o torcedor, é que eu ia assistir jogo do São Paulo quando eu era criança, mais novo, ia com meu irmão, eu sempre fui torcedor. E eu sei que o torcedor é mais emoção do que razão. É difícil um torcedor falar com razão. Pode ser depois do jogo, no horário mais tranquilo, mas durante o jogo é emoção, torcedor. Não adianta você discutir, brigar, é emoção. E ele extravasa, ele vai ali pra botar ele extravasa, porque a briga que ele teve com a mulher. Então, tem torcedor que vai pro estádio pra esquecer dos problemas. Se tá endividado, se o Brasil, a política do Brasil tá isso, se ele tá brigado com a mulher, o cara vai pra esquecer, pra ter uma alegria. O time dele vai ganhar, ele vai dar uma amenizada no domingo dele, na quarta-feira dele. O futebol é isso pro torcedor. E cabe a nós jogadores entender isso. Só que não é todo jogador que tem essa percepção. Não tô falando que eu sou o cara assim, mas aí acaba o jogo, mesmo o torcedor que tá xingando, negão, deixa eu tirar uma foto contigo, negão. Aí esse negócio que você falou do Zico, de ser um cara correto, eu vejo isso no Magrão hoje. Sim. O Magrão é jogador do esporte, mas se eu parar com o torcedor do Náutico, do Santa Cruz, os caras gostam do Magrão. Mas eu nunca vi torcedor do Náutico ou do esporte falar mal de você. Então, deve ser por causa disso também. Eu nunca fui pisar no símbolo de um clube, eu nunca cheguei na torcida do esporte e mandei ela calar a boca, ou do Náutico, eu nunca fui disso. Eu sempre comemorei gol com meus companheiros, pro meu time, então foi assim aqui, foi assim no São Paulo, foi assim no Grêmio, no Goiás, eu nunca tive problema com outras torcidas. E como centroavante dentro de campo, o Grafite, já houve momentos em que você saiu do sério, tipo, deixar de ser o cara que você vai lá, levanta o zagueiro quando acontece alguma, né? Você sempre foi assim. Mas houve algum jogo em que você conseguiu sair do sério? Já teve, né? Teve uma época no São Paulo mesmo que eu tomava cartão. Era 3 jogos, 3 amarelos e fora 1. Reclamação ou pancada? Era pancada. A época que o Cuca mandava marcar lateral também. Era no primeiro ano de São Paulo, eu jogava pelos lados, o Luiz Fabiano era o centroavante. Mas tem zagueiro que provoca, né, velho? Tem zagueiro que é maldoso. Como, por exemplo? Não vou citar nome não, deixa em off, não. Mas batia mesmo, Batia, chega, bate até hoje, né? O que você dizia pra ele? Mas queria assim, Léo, o cara, que nem, às vezes eu chego duro também, eu jogo duro. Eu não amoleço pra ninguém não, eu chego duro, mas eu peço desculpa, se eu chegar depois, peço desculpa. Teve um jogo ano passado na final do Pernambucano contra o Richelli, teve as 2 divididas que ele chegou primeiro e eu acertei ele. Aí teve a hora que ele falou pra mim assim, pô, negão, de novo? Falei, pô, Richelli, desculpa, é que você chegou primeiro. Só que às vezes acontece. Só que o cara dá uma porrada por trás. Você cai, o cara sabe dar uma porrada e não pede desculpa, Aí me tira do sério o cara não pedir desculpa, achar que não aconteceu nada. Vai achar ele depois? Aí eu vou procurar ele depois. Vai. Depois que eu falo não é depois do jogo não, é depois na frente. Ali no jogo mesmo, ali dentro do jogo mesmo. Esse é o Grafite que eu não conhecia, tá vendo? Rancoroso, brincadeira. Grafite, você falou, estamos chegando na parte final do programa, que não tinha essa intenção e talvez nem essa vocação para ser treinador. Mas quando você estava no Santa no ano passado, você meio que falou que gostaria de trabalhar, e você disse hoje de novo, gostaria de trabalhar no futebol. Em que setor? Presidente, diretor, manager, gerente, supervisor?
Presidente também não dá não, viu? Presidente dá não? Eu vejo que o Alírio passa ali, que o Alírio passou ano passado. Que ano passado eu tinha uma relação muito próxima com ele, né? Assim, eu sabia das dificuldades do clube e não é fácil também não. Gerir um clube como o Santa Cruz, um clube de massa. Você correu? Não topa, não, cara? Eu vou um desses inúmeros novos que você coordenador, gerente, manager, essas coisas. Eu tenho um bom relacionamento assim nos clubes que eu passei, bons contatos. O pessoal sempre fala, Grafite, tu tem tudo pra... Fiz alguns contatos, reiterei alguns contatos lá em Dubai agora, tem alguns lá na Alemanha, que acho que no final do ano eu tô indo pra lá pra reiterar esses contatos. Você o pessoal me procura. Por lá ou por cá? Não sei, viu? Talvez por cá. Por aqui, Até pelo fato da língua também, eu não domino muito bem o alemão, domino o inglês um pouco assim, mas quando você vai exercer uma profissão assim dentro, você vai exercer um cargo que você precisa... Tem que ser fluente. Tem que ser fluente. O que você declarou quando você voltou? Não, você estava no Atlético Paranaense. Você deu uma entrevista que repercutiu muito aqui. Pô, o Grafite está falando mal do Santa, que o Santa atrasou salários e que isso prejudicou a campanha do Santa Cruz. Como eu te disse, como eu conheço você, eu vejo sempre, analisei e falei sempre no ar que você não estava fazendo aquilo como uma crítica, você estava fazendo aquilo como uma realidade, mas que você não tentou denegrir a imagem do clube. O que você diria sobre o que você declarou naquela época? Olha, muita gente fala que repercutiu mal, que tirou patrocinadores, que afastou pessoas do clube, mas as pessoas têm que saber a verdade, o torcedor tem que saber a verdade, porque era muito fácil cobrar nós jogadores dentro de campo. Tá com salário em dia, aquilo tudo, mas os cobrados dentro de campo somos nós. A torcida tem que saber a verdade. Eu nunca falei para denegrir o clube, nada, né? Eu falei porque o Santa Cruz, existe muita coisa errada lá dentro. Existe, e eu sei, e eu falei aquilo porque eu sei o que acontecia lá dentro. Hoje eu não sei, que eu me afastei. Quando eu falei isso, no mesmo dia eu recebi o áudio de um dirigente do Santa Cruz falando para mim seguir o meu caminho, que o Santa Cruz tinha me ajudado, que tinha reerguido minha carreira de novo. Quando eu voltei, eu não tinha intenção de voltar para o Brasil. Eu não cheguei lá, bati na porta do Santa Cruz, eu quero voltar. Eles me procuraram, me apresentaram um projeto que eu vi que tinha futuro, que podia ser bom para mim, que podia ser bom para o clube, aceitei e eu acho que contribuí de alguma forma. Mas quando ele mandou esse áudio falando que nós te reerguemos, você foi ingrato com o clube, não. Quem te mandou esse áudio foi o Constantino? Não, não vale a pena não. Eu tô comentando isso contigo agora porque eu nunca dividi esse áudio. Eu nem respondi, pra te falar a verdade, eu nem respondi. Porque o que eu tô só repassando para você é que você acabou de falar que você sabia da dificuldade que tinha o Alírio, né? Você viu, você vivenciou. Então, como você acha que poderia proceder de maneira diferente do Santa Cruz numa situação como aquela, quando eram débitos de outras gestões, por exemplo? Sim, mas o clube estava na Série A. O clube vai voltar para a Série A, vai acertar as coisas. E eu vi que o Alírio era muito difícil, porque eu vi a boa vontade dele. Só que não adiantava só ele ter a boa vontade. Entendeu? Eu via as coisas que estavam erradas lá dentro, que acontecia nos bastidores, eu tinha conhecimento. E chegou a época que eu me afastei, porque eu não... Eu sou jogador ainda, não podia estar entrando naquilo. Mas é daquele jeito que eu falei, né? Eu nunca quis prejudicar o clube, denegrir o clube, nunca quis falar mal do clube. Eu só falei o que vivenciei. Eu não posso falar que eu ajudei a comprar um café da manhã, que eu ajudei alguns funcionários. Eu não acho errado nada disso. Não é minha função. A minha função era jogar futebol. Só que eu ajudava porque não só eu ajudei, mas muitos jogadores ajudou. O Dani, os jogadores do Derlei, o pessoal ajudava e acho que continua ajudando até hoje. Mas eu só acho que eu não achava certo o que eu via que estava acontecendo lá dentro e falei. E falei, na realidade falei pouco. Eu não ia escancarar para não expor as pessoas, que não cabe a mim isso daí. Bom, a gente está chegando ao final do Craque CBN desse final de semana, recebendo o Grafite. E eu queria muito agradecer a tua presença, Grafite. Talvez a gente tenha surpresas em relação ao Grafite. É aguardar para ver o que irá acontecer nos próximos dias. Mas
Enfim, pode ser que o grafite fique mais um tempinho no Recife, aguardando propostas, escutando propostas ou aceitando propostas. Eu queria agradecer você a tua presença, cara, e que você tenha gás, tenha energia para jogar mais 2 anos. Agora, ó, vê se quebra menos a bola e faz mais gols, cara. Né? Obrigado. Se vir que a fase não tá legal, que tá quebrando mais do que fazendo, então aí você fala assim, pô, então se enche de brios aí, fica com raiva de todo mundo e sai fazendo gol por aí, cara. Não, mas eu tô olhando, esses dias que eu ando parado aí, eu tô conseguindo conciliar bem, ver o que eu vou fazer da minha vida aí. Tô aqui em Recife esses dias, que eu tenho a residência fixa aqui, né? Tá aparecendo algumas coisas aí, o pessoal me liga pra saber o que realmente quero, se eu quero jogar ainda, se eu vou parar. Mas tá aparecendo mais pra ser dirigente, alguma coisa assim, empresário, do que como jogador mesmo. E pra ser verdade, tá aparecendo mais que isso. Mas talvez possa ter algumas novidades aí nos próximos dias. Tá, e você sabe que amigo é pra todas as horas, então se você precisar de dinheiro emprestado, alguma coisa, fica à vontade, estamos à sua disposição. Tá? Valeu, Léo, obrigado. Gostaram? Os melhores momentos da entrevista do Grafite, que nem foi pro ar ainda. Ela vai pro ar amanhã na CBN, no Craque CBN. Vocês estão vendo, vocês viram os melhores momentos aqui no nosso Toque de Bola na Nova Nordeste, que voltará no próximo sábado. Amanhã tem um Tá na Rede, hein? Ao vivo aqui na Nova, não perca não. Tem muitos assuntos interessantes, os principais momentos, os lances polêmicos, os gols, enfim, classificação. O raio-x do futebol pernambucano no Brasil, nos brasileiros, aqui no nosso Tá na Rede, amanhã às 21 horas. Até lá.